E aí galera, aqui é o Joe, coach da CNB, e o vídeo de hoje é sobre o metagame. Let's go! Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo sobre o meta, uns 2 anos, mas foi em stream e não foi tão específico. E essa palavra meta ela é importantíssima para o League of Legends competitivo, para as filas ranqueadas e para o jogo em si. Não só entender o conceito, mas de onde vem o conceito e a sua história. Antes de realmente falar sobre o meta do League of Legends, vamos entender o que significa meta. São admitidos 3 significados mais assim por alto. O primeiro significado seria um conhecimento de fora do jogo que afetam dentro do jogo. O segundo significado seria o estado atual do jogo, como ele está se configurando agora. E o terceiro significado seriam estratégias vencedoras, que quebram as barreiras do jogo, possibilitando um desempenho maior e maiores chances de vitória. Os 3 estão corretos, mas cada um se aplica de um jeito. Em relação ao League of Legends, o meta começou na pré-Season 1, quando o jogo tinha sido há pouco lançado. Inicialmente acreditava-se que as melhores estratégias estavam relacionadas com AD Carries. Quanto mais AD Carries você tivesse no jogo, mais você daria de dano, poderia kaitar o adversário, AD Carries eram mais fortes naquela época, e poderia ter uma vantagem em cima disso. A resposta para isso algum tempo depois foi um meta de AoE, onde quanto mais AoE você tivesse com campeões como Fiddlesticks, você teria boas respostas para o pouco HP que os AD Carries tinham. A resposta terceira agora a essa coisa do AoE era em relação aos lutadores ou bruisers, que eram boas respostas tanto contra o AoE, podendo resistir e não morrer instantaneamente, como os AD Carries, mas também contra os próprios AD Carries, resistindo ao seu dano e, ainda por cima, causando uma boa quantidade de dano. Esse vídeo que está aqui à nossa direita, nós temos a pré-Season 1, onde vocês têm o time do I Use Capes in Real Life, que nem existe mais, e o time da CLG, fazendo uma das primeiras partidas apoiadas pela Riot. Você vê campeões inusitados, como por exemplo um Garen, e um jogo bem diferente do que conhecemos atualmente. É interessante notar que, apesar desse primeiro vídeo aí ser antigo, você vê que todo mundo está só lutando, não tem muita estratégia envolvida, nem um foco muito grande para objetivos. As pessoas estão mesmo jogando o jogo e sendo melhores umas que as outras nas lanes. Isso veio a mudar um pouco na Season 1, que foi o nosso primeiro campeonato mundial de League of Legends, onde tiveram times europeus e americanos. O interessante é que esse campeonato foi dominado pelos europeus, terminando com a vitória da Fnatic num jogo que vocês veem aqui em cima também. Link sempre na descrição. Esse jogo mostrou uma diferença do paradigma que estava sendo acreditado. Muitos times estavam colocando um AD Carry no mid e rodando uma bot lane com um bruiser, um lutador, e um suporte. Como por exemplo, vocês podem ver nesse jogo pelo time da EG, que está rodando com um bruiser e um suporte. Já no caso da campeã Fnatic, eles rodaram diferente. Eles rodavam com um suporte e um carregador à distância, um atirador, na bot lane. Isso possibilitava esse suporte desse time uma capacidade de roaming. E aí o conceito de roaming começou a se popularizar. Esse é o ponto de virada do meta, porque a partir do momento que os times europeus trazem uma estratégia vencedora, essa estratégia começa a ser adotada por mais 5 anos, e é a estratégia que até hoje adotamos, com um mid laner, um top laner, um jungler e um AD Carry mais suporte no bot. Aí começa a se consolidar um meta mais próximo ao nosso. Um ano mais tarde, muito se especulava o que aconteceria com o campeonato mundial da Season 2, já que agora haviam 3 variáveis a mais no campeonato. Times russos, como por exemplo a Moscow 5, times chineses e times coreanos. Nessa época, você tinha uma diferenciação já entre o cenário coreano e o cenário ocidental, porque existia um outro jogo que tinha mais evidência, que era StarCraft Broad Wars, que foi um fenômeno na Coreia e toda uma profissionalização do esporte devido a esse jogo. Já para esse campeonato, você tinha uma equipe técnica formada muito melhor para os times da Ásia, principalmente os chineses e os coreanos, que pareciam mais preparados do que nunca, principalmente na tela de Pick Ban. E figuras como coaches, analistas, staff, tiveram um aparecimento com muita força nessa Season 2. É interessante notar que o campeão da Season 2 foi a TPA. Aqui a maior parte das pessoas começou a assistir League of Legends competitivamente. E muitos começaram a jogar. Então vocês lembram desse jogo emblemático de TPA e Zubu Frost, que vai estar aí na descrição e também aqui do lado direito. O que se nota é um jogo muito mais ligado a objetivos e um jogo muito mais ligado
a pensar a parte estratégica. E agora estamos na terceira temporada. E o meta parecia que ia se manter o mesmo, não estava com tantas mudanças. A principal mudança era na jungle, onde agora se estava entregando muito poder ao caçador da selva, o jungler, a partir da mudança da machete. Para quem não lembra, a jungle era meio estranha nessa época, na Season 2, não era dada muita importância. E foi feita essa mudança em toda a jungle e dado muito poder a campeões como Olaf, Nocturne, Lee Sin, apareceram com bastante força nesse meta. E o campeão do terceiro campeonato mundial foi a SKT1, um dos times que muita gente aí tem memórias legais de ver o Faker aparecendo, e a final do campeonato foi também muito memorável, está aqui do lado. Mas mais memorável que isso é exatamente entender por que a SKT1 foi campeã desse campeonato e o que eles tinham de tão diferente. Claro, a qualidade técnica dos jogadores era inegável e a preparação também era muito bem feita. Mas havia algumas coisas que eles faziam diferente. Primeiro, eles aproveitavam-se das pequenas vantagens. Agora, qualquer coisinha, um blue que eles poderiam roubar, ou uma pequena vantagem de alguns minions que você poderia frisar o wave, era bem utilizado para gerar um snowball maior e maior. Além do fator Faker, que foi um jogador estrela, que apareceu com grandes jogadas em diversos campeões, principalmente Orianna e Ahri, decidindo partidas praticamente sozinho. É interessante notar também que aí começam alguns conceitos, como por exemplo a inversão de lane. Eles aparecem um pouco mais fortes nesse campeonato. Um time chinês não leva a vitória, e sim a vitória coreana, a SKT1 se sagra campeã e um hype é formado. Mais um ano se passa, quarta temporada. A quarta temporada foi um dos de maiores crescimento e deve estar fresco na memória de todo mundo aí, porque foi ano passado. A gente teve até uma boa produção, o mundo realmente ficou sabendo do que era League of Legends, aconteceu na Coreia, e havia todo esse hype por parte da China, que estava com times crescentemente fortes, mas o verdadeiro campeão foi a Samsung White, que veio de um começo de ano não muito bom para terminar como o melhor time do mundo. Esse meta foi muito caracterizado pelas inversões. Praticamente todo jogo você tinha isso. E o jungler perdeu um pouco da força que tinha na Season 3. O grande destaque agora era o suporte. Tanto que o nosso MVP desse último campeonato foi o Mata, suporte da própria Samsung White. Agora você tinha que ter um suporte que sabia andar pelo mapa e sabia andar pelo mapa com seu jungler. Então, o conceito de pressão de mapa define a Season 4. Além, é claro, da parte estratégica e de inversões. Para finalizar, chegamos na Season 5, exatamente onde nós estamos. E nada melhor para acompanhar do que o nosso CBLOL, onde você tem todos esses conceitos que já foram explicados, que se incorporaram ao meta, condensados num jogo que aparentemente não é tão complexo, mas que já evoluiu muito. Ainda estamos no meta de um AD Carry e um suporte bot lane, jungler top e mid. Damos muito mais valor a objetivos do que nunca, ainda mais com esse Dragon e esse Baron com buffs tão interessantes para as equipes. Sabemos tomar controle de pequenas vantagens, torná-las enormes, e principalmente nos preparamos cada vez mais, tendo uma profissionalização do esporte. Chegamos até aqui depois de muita coisa, mas a pergunta que vem é: o que mais? O que tem mais? Quem será o campeão da Season 5? Será um time chinês, com as grandes estrelas agora, com muito dinheiro envolvido, grandes investimentos? Ou a Coreia, do Faker com a SKT, fortíssima, vai manter a tradição? Ou até mesmo um time brasileiro que se classifique, pode ser uma revelação? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar mais vídeos que envolvem a história do LoL, falar um pouco mais sobre os conceitos, misturando um pouco disso. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, faça suas perguntas, vamos discutir. Além disso, você pode curtir as mídias sociais minhas e da Linha, que produz conteúdo, logo abaixo no vídeo, para saber quando os vídeos saem, assim que eles saem. Valeu, galera!